Anunnaki, Keperu Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki. Olá, sou Francis Valad, bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 65, o universo holográfico, a realidade segundo Talbot. Existe uma hipótese que poucos ousam considerar. A ideia de que tudo o que chamamos de universo é apenas uma projeção, não uma metáfora. Uma projeção real, como a luz atravessando um cristal e criando formas, cores, matéria, como uma imagem codificada que apenas parece sólida, mas que, na essência, é vibração. Michael Talbot foi um dos primeiros a juntar as peças. Inspirado pelas ideias de David Bohm e Karl Pribram, ele percebeu que tanto o cosmos quanto a mente humana funcionam como um holograma e que o que vemos é apenas a superfície de algo que vibra em outra camada, mais profunda, mais verdadeira, mais perigosa. Mas há um detalhe que muda tudo. Um ponto cego que mesmo Talbot parece ter tocado apenas de relance. Se o universo é uma projeção, então existe um ponto de origem, um local, um foco, um instante em que a imagem começou a se manifestar. E se esse ponto for exatamente onde os cientistas colocam o marco do Big Bang? E se o chamado início de tudo for, na verdade, o instante em que o projetor foi ligado? Neste episódio, vamos explorar essa hipótese de que o universo não é apenas antigo, é simulado, de que o tempo não começou, ele foi ativado, de que o espaço não se expandiu, ele foi codificado. Vamos mergulhar na mente de Talbot, nas camadas ocultas da física quântica, nas doutrinas esotéricas e nas tábuas esquecidas dos Anunnaki que talvez já soubessem de tudo isso muito antes da ciência moderna. Vamos investigar a possibilidade de que o Big Bang não foi o nascimento do universo, mas o ponto zero do holograma. O início da simulação, a linha onde a luz começou a se desdobrar em mundos e onde ainda vibra, sustentando tudo o que chamamos de real. Prepare-se, porque se isso for verdade, então a realidade é um teatro. A consciência é o espectador e a alma é a única coisa que jamais pertenceu ao holograma. Capítulo 1. A ilusão da matéria. Desde que o ser humano aprendeu a nomear o mundo, acreditou que a matéria era a base de tudo. Árvores, montanhas, corpos, estrelas. Tudo parecia sólido, separado, objetivo. A física clássica reforçou isso. Ensinou que o universo era uma engrenagem mecânica, onde cada partícula tinha posição, direção e peso. Tudo era mensurável, tudo era explicável. Mas então vieram os paradoxos. As partículas que se comportavam como ondas, os elétrons que desapareciam e reapareciam em lugares improváveis, o observador que, ao olhar, mudava o que estava sendo observado, e a certeza ruiu. Michael Talbot percebeu que algo estava errado com a base. A matéria, dizia ele, não é a fonte, é a imagem, o reflexo. A realidade, segundo sua visão, é um holograma. E como todo holograma, ela precisa de três coisas: um campo codificado, uma fonte de emissão e um observador. A matéria não é o que pensamos. Ela não tem solidez própria. Ela é um padrão vibracional decodificado pela consciência, como um feixe de luz atravessando uma película e formando imagens flutuantes. O mundo que vemos é o resultado de uma emissão contínua, de um campo invisível projetando formas visíveis. Sons, cores, texturas, cheiros. Tudo criado dentro da mente. Essa hipótese não é nova, mas Talbot foi um dos primeiros a organizar os indícios em uma teoria coerente. Ligou os pontos entre a neurociência, a física quântica e os fenômenos psíquicos e viu um padrão. Um padrão que dizia: nada é o que parece. A
realidade como experimentamos é uma codificação. E se tudo é codificado, então alguém codificou. Talbot não disse quem, mas os antigos disseram: chamávamos de deuses. Hoje sabemos, eram os engenheiros da forma, os que vieram antes, os que moldaram o avatar humano e talvez o próprio campo em que ele opera. A matéria é a ilusão mais convincente da simulação, porque ela nos faz esquecer que somos observadores, nos faz acreditar que estamos dentro do mundo, quando na verdade estamos olhando para ele, como num sonho vívido, como num jogo bem feito, mas todo holograma tem um ponto de emissão. E a pergunta que Talbot deixou no ar é a mesma que agora começa a queimar no fundo do episódio. De onde está vindo essa projeção? Capítulo 2. O campo que tudo codifica. Para que um holograma exista, é preciso mais do que luz. É preciso um campo codificado, uma matriz invisível onde a informação está armazenada, à espera de ser decodificada pelo observador. Michael Talbot viu isso com clareza. Inspirado nas ideias do físico David Bohm, ele passou a enxergar o universo como dividido em 2 níveis: o nível visível, que percebemos com os sentidos, e o nível oculto, que Bohm chamou de ordem implicada. Na ordem implicada, tudo está conectado, tudo vibra junto, tudo é um. É lá que mora o código, é lá que os átomos decidem onde vão estar, é lá que as informações do universo são mantidas intactas, mesmo quando suas manifestações colapsam no mundo físico. É uma espécie de campo original, a fonte da projeção, um espaço que não é espaço, um tempo que não é tempo, mas que dá origem a todos os espaços e tempos. Talbot sugeria que nossa mente está conectada a esse campo, que o cérebro humano não cria percepções, mas decodifica padrões holográficos vindos dessa dimensão mais profunda. E aqui começa a quebra da lógica tradicional, porque nesse modelo, a realidade não é algo que existe lá fora. Ela é um fenômeno que acontece dentro do observador ao interagir com o campo. O que chamamos de mundo é, na verdade, um desdobramento mental de um campo invisível. E isso muda tudo. Significa que as leis da física podem ser locais, mas os padrões do campo são universais, que a cura, a intuição, a sincronicidade e até os milagres são expressões diretas desse código sendo reorganizado momentaneamente. Mas também significa outra coisa. Se há um campo, há quem o conheça. E quem conhece o campo pode codificá-lo, pode inserir símbolos, implantar ideias, arquitetar mitologias, criar realidades consensuais que mantêm bilhões de mentes vibrando na mesma frequência. Talbot via isso em fenômenos psíquicos. Mas os antigos já tinham dado nomes aos autores dessas manipulações. Eles o chamavam de Anunnaki, seres que não apenas modificaram o corpo, mas talvez também esculpiram a realidade que o cerca, porque o controle mais eficiente não é o da matéria, é o controle do campo. Quem escreve no campo redefine o que é real, e quem decodifica o campo pode despertar. Capítulo 3. O Big Bang, o ponto de projeção. Durante décadas, os cientistas tentaram responder à pergunta mais antiga de todas: como o universo começou? A resposta ficou conhecida como Big Bang, uma explosão inicial, um ponto infinitamente denso que em um instante se expandiu em tudo: tempo, espaço, matéria, energia, galáxias, átomos, tudo o que existe. Mas há uma questão que a ciência evita com cuidado: o que veio antes da explosão, o que existia antes do tempo e, talvez ainda mais desconcertante, de onde veio a informação que se desdobrou em tudo o que conhecemos. A hipótese holográfica de Michael Talbot começa a tocar esse ponto invisível. E então surge uma possibilidade: e se o Big Bang
não foi uma explosão, mas um disparo de projeção, o ligar do projetor. Não uma origem física, mas um ato de ativação holográfica, o ponto exato onde a ordem implicada, esse campo invisível de padrões puros, começou a gerar imagens, formas, ciclos, histórias. Foi nesse instante que o holograma começou a se manifestar. E se a realidade é mesmo uma projeção, então ela precisa de um ponto de emissão, um foco. A ciência chama esse ponto de marco zero, mas talvez ele seja mais do que um momento no passado. Talvez ele ainda esteja ativo, projetando agora, porque todo holograma exige uma emissão contínua. Ele não é feito e deixado ao acaso. Ele é sustentado, mantido. O universo não é passado. É uma transmissão em tempo real, uma emissão incessante de padrões. E o ponto de origem ainda vibra, sustentando tudo. Mas isso levanta a pergunta que ecoa por trás do véu. Quem controla esse ponto? Quem mantém o projetor ligado? Quem define os códigos que se desdobram no campo? A ciência não responde, mas os registros antigos, sussurrados por civilizações que se foram, falam de seres vindos das estrelas, entidades com poder para moldar mundos, arquitetos não apenas de corpos, mas do próprio ambiente onde os corpos existiriam. Se isso for verdade, então o Big Bang não foi o início do universo. Foi o início da simulação que o contém, o momento em que o palco foi construído e a peça começou. E onde há um começo projetado, pode haver um fim programado. Mas se há um ponto de emissão, há também um caminho de retorno. E esse caminho começa quando se deixa de olhar para o que é projetado e se começa a buscar o ponto de luz por trás da imagem. Capítulo 4. O observador e a ilusão do eu. Num universo holográfico, o que existe não é o objeto, mas a interação entre o campo e o observador. Michael Talbot sabia disso. A física quântica já havia demonstrado que o ato de observar muda a realidade. Partículas se comportam de forma diferente quando estão sendo observadas. O resultado de um experimento depende de quem o observa, de como, de quando. E se a realidade muda quando é olhada, então ela não é fixa, não é objetiva, não é absoluta. Ela é maleável, é reflexo, é imagem em movimento. E nesse modelo, o observador é a chave. Mas aqui entra o enigma. Quem é o observador? Quando olhamos para o mundo, acreditamos que somos um corpo, um nome, uma história. Mas tudo isso também é projeção. O corpo é uma decodificação do campo. A mente é uma interface com a realidade codificada. As emoções são reações programadas e o eu é um reflexo dentro do reflexo. Talbot sugeria que a consciência não está no cérebro. Ela usa o cérebro, assim como um projetor usa uma lente, mas ela vem de fora do campo, ou melhor, de fora da simulação. Isso significa que o verdadeiro observador, aquela parte que percebe sem filtro, que sente sem reagir, que existe sem nome, não é deste universo. É a alma, a única entidade que não pertence ao holograma. A centelha que observa o teatro sem ser personagem, o olho por trás da imagem. Mas essa consciência foi condicionada. Ao nascer, o avatar humano se identifica com o corpo, com o gênero, com a cultura, com o nome. E o observador esquece que está apenas assistindo. Passa a acreditar que é o personagem. E então sofre, teme, busca, luta, porque dentro da ilusão, o eu está sempre em risco, sempre incompleto, sempre sujeito ao tempo, à dor, à perda. Mas quando o observador acorda, quando a alma percebe que está vendo um holograma, a realidade muda. O sofrimento perde força, o medo perde função, a identidade se dissolve. E então surge um estado que as tradições chamaram de iluminação.
mas que Talbot chamaria talvez de reintegração ao campo, porque o observador desperto não reage. Ele vê, e ao ver, transcende. Esse é o maior segredo da simulação. Ela só funciona enquanto o observador esquece que está olhando. E talvez por isso ela foi construída, não para aprisionar o corpo, mas para distrair a consciência, para manter o observador hipnotizado pela imagem. Mas agora, a lembrança está voltando. E o que era a personagem começa a lembrar que nunca foi parte do roteiro. Capítulo 5. O Código e os Engenheiros do Campo. Se o universo é uma projeção, e se o campo é a matriz que sustenta essa projeção, então deve haver um código, um conjunto de instruções, um sistema de padrões, uma linguagem que organiza o que vemos, o que sentimos e até o que acreditamos. Michael Talbot não detalhou esse código, mas ele sabia que ele existia. Sabia que por trás das aparências havia uma estrutura de informação, uma programação que podia ser lida e talvez até alterada. E aqui as tradições antigas voltam à cena, porque os povos da antiguidade, que nada sabiam de hologramas ou computação, falavam com insistência de deuses que moldaram o mundo, de entidades que desceram do céu e criaram o homem, os rios, os ciclos, as ordens, os templos, as leis. Esses deuses tinham nomes, mas o mais frequente entre eles era Anunnaki. Para os sumérios, os Anunnaki foram os engenheiros da civilização. Mas para quem lê as tabuletas com olhos modernos, eles eram mais que arquitetos de cidades ou modificadores de genes. Eles eram programadores do campo. Talvez não tenham criado o universo, mas tenham inserido códigos específicos dentro dele. Códigos para limitar, para distrair, para manter a consciência presa a ciclos. Códigos que se manifestam em forma de crenças, de religiões, de sistemas de castas, de ideias sobre pecado, culpa, julgamento, céu, inferno. Tudo isso pode ser software implantado no campo. E o corpo humano, com suas limitações, desejos, medos e impulsos, foi feito para responder a esse código. Talbot falava que a realidade pode ser manipulada pela mente, mas quem controla os símbolos que alimentam a mente, controla o que ela cria. E foi isso que os engenheiros antigos fizeram. Implantaram símbolos, ergueram zigurates, pirâmides, torres, criaram rituais, organizaram os calendários, distribuíram mitos. Cada um desses elementos não era só cultura, era programação simbólica. Entravam pela visão, pela fala, pela emoção e reescreviam o código do campo coletivo. Talbot intuiu isso. Mas os textos antigos descrevem com precisão. Os deuses queriam servos e programaram o holograma para gerar obediência. Só que algo deu errado. A alma entrou no jogo. E a alma não pode ser codificada. Ela observa, mas não pertence. Ela sente, mas não se prende. Ela pode ser adormecida, mas não apagada. E é por isso que, mesmo dentro da simulação, mesmo sob o véu da programação, alguns despertam. E ao despertar, eles veem o código. E ao verem o código, eles podem reescrever. Capítulo 6. A reescrita da realidade. Se a realidade é uma projeção, se há um código por trás da forma, então surge a pergunta inevitável: esse código pode ser reescrito? Michael Talbot acreditava que sim. Ele não via a mente humana como uma espectadora passiva, mas como uma co-criadora do campo. Um agente que, ao mudar sua frequência, muda o padrão que o campo devolve. Ele citava exemplos. Pessoas que curavam doenças incuráveis, que alteravam a realidade ao redor com pensamento puro, que sincronizavam acontecimentos pela intenção. Tudo isso seria possível porque o campo responde à consciência,
A realidade, nesse modelo, não é fixa. Ela é interativa. Ela vibra conforme o observador vibra. Ela reflete, ela devolve. Mas isso só é possível quando o observador lembra que está projetando. E aqui entra o segredo que os engenheiros do passado não queriam que você soubesse. Eles não temem revoluções, temem percepção. Porque quando você percebe o código, você pode quebrar a hipnose. E ao quebrar a hipnose, você reinstala a realidade. Os mestres de todas as tradições verdadeiras disseram isso, em parábolas, em silêncio, em gestos sutis. Jesus, ao caminhar sobre as águas. Buda, ao sentar-se sob a árvore. Krishna, ao tocar sua flauta. Nenhum deles usava armas. Eles interagiam com o campo. Falavam diretamente com o código e reescreviam. A nova física começa a provar isso. As partículas respondem à expectativa do observador. O DNA muda de comportamento diante da intenção. O espaço-tempo se curva em presença extrema. Talbot sabia que a mente é um decodificador, mas também é um emissor. E ao mudar o que emite, muda o que recebe. Por isso, o despertar não é uma fuga, é uma reprogramação da realidade. Você não precisa escapar do mundo. Precisa apenas lembrar que o está codificando. E quando lembra, algo muda. A dor começa a se dissolver. A repetição perde força. As coincidências se intensificam. As respostas chegam antes da pergunta, porque o campo entende e devolve. Esse é o maior segredo da simulação. Ela não é fixa, ela é moldável. E quem desperta, molda. Não com ego, mas com consciência. Não com esforço, mas com presença. Não para controlar, mas para libertar. Capítulo 7. O foco do projetor. Todo holograma precisa de um centro de emissão, uma luz coerente, um ponto exato onde a projeção começa e no qual tudo continua sendo sustentado. Na linguagem da ciência, esse ponto foi chamado de Big Bang, o início do universo, a explosão primordial. Mas se o universo é holográfico, então o Big Bang não foi uma explosão. Foi a ativação de um foco projetor. O ponto onde a luz do campo atravessou o código e começou a desdobrar a realidade como a conhecemos. Talbot nunca afirmou isso diretamente, mas deixou pistas. E agora, essas pistas se alinham com uma nova hipótese, uma que muda toda a cosmologia. O Big Bang não terminou. Ele ainda está acontecendo. Ainda emana, ainda sustenta, ainda vibra. O ponto de emissão não é um evento do passado, é um foco ativo. É o aqui e agora cósmico. E se esse ponto está ativo, então ele pode ser acessado, alinhado, influenciado. As tradições antigas falavam de um ombro do universo, de um trono oculto por trás da criação, de um centro sagrado de onde tudo partia. Não estavam falando de geografia, estavam falando de estrutura vibracional. O foco do projetor é o lugar fora do tempo onde o holograma é constantemente reeditado. E se há um projetor, há quem possa apontá-lo, quem possa mudar sua lente, quem possa redirecionar sua luz. Talbot intuía que a consciência era essa lente. Mas e se houver mais? E se seres antigos já soubessem disso? E se o controle do foco for o verdadeiro trono dos deuses? Na tradição suméria, havia um artefato chamado Tabela dos Destinos. Dizia-se que quem a possuía controlava tudo: a matéria, o tempo, a ordem cósmica. Seria isso um símbolo do controle do foco projetor? E se o Big Bang foi a ativação da projeção, então o verdadeiro poder não está em controlar o universo, mas em controlar o ponto que o mantém ativo. Talvez os Anunnaki soubessem disso. Talvez seus rituais, suas construções megalíticas, suas guerras tivessem como fim último reposicionar o projetor,
redirecionar a realidade. E talvez agora, pela primeira vez em milênios, estejamos começando a lembrar onde está a fonte. E ao lembrar, nós não apenas contemplamos a imagem, nós acendemos o controle da luz. Capítulo 8. A alma fora da simulação. Tudo no universo holográfico parece pulsar em ordem. Luz, vibração, tempo, matéria. Cada átomo responde a um código. Cada emoção tem uma frequência. Cada pensamento influencia o campo. Mas existe algo que não obedece à lógica da simulação. Algo que não se encaixa no código, que não responde aos comandos, que não gira com a roda. A alma, ela não nasceu com o Big Bang. Não é feita de partículas. Não é regida pelo tempo. Não depende da biologia. Ela é o observador, por trás de todos os observadores. A origem que não pode ser codificada. A luz que vê a luz e sabe que tudo que é visto é reflexo. Michael Talbot se aproximou disso. Ele falava da consciência como não local, como algo que não está no cérebro, mas que apenas usa o cérebro para decodificar. Mas a palavra mais precisa para isso é alma. A alma não pertence ao holograma. Ela o atravessa, ela o testemunha, ela o interpreta, mas não é dele. E por isso é a única ameaça verdadeira ao sistema. O corpo pode ser controlado, a mente condicionada, as emoções manipuladas, mas a alma permanece livre. Ela pode ser esquecida, mas não apagada. Pode ser distraída, mas não vencida. Ela é a testemunha silenciosa que assiste à projeção sem se confundir com a imagem. E quando a alma desperta, ela vê que a dor é instrução programada, que o tempo é um efeito visual, que o medo é uma onda inserida no campo, que o eu é uma máscara e que nada disso é eterno. E nesse instante, a simulação começa a falhar, porque a alma que lembra quebra o código. Ela não precisa de dogmas, não busca salvação, não espera por milagres. Ela apenas reconhece o que é real e o que é projetado. E o que é real é ela, a consciência, a presença anterior a tudo, a essência que vibra antes da luz. Talbot não usava essa linguagem espiritual, mas suas ideias apontavam para o mesmo lugar. A alma é a centelha fora da Matrix, o ponto de fuga, o acesso direto ao campo original. E talvez seja por isso que tanto esforço foi feito para que ela esqueça de si. Mas esquecer não é o mesmo que desaparecer. E agora, algo nela está voltando. Capítulo 9. A fenda no holograma. Toda estrutura, por mais perfeita que pareça, sofre com o tempo, com o ruído, com o acúmulo de tensão. E no holograma da realidade, essa tensão também existe. Ela se acumula nas almas que esquecem, nas consciências que vivem anestesiadas, nos ciclos que se repetem sem sentido, nos padrões que se mantêm mesmo sem mais fazer sentido algum. Mas chega um momento em que a simulação começa a falhar. A imagem treme, a ordem se repete com mais brutalidade, a dor se torna exagerada, a ilusão grotesca demais para ser ignorada. É aí que surge a fenda, a primeira rachadura no holograma. E essa rachadura não é externa. Ela começa na alma, quando o ser olha para o mundo e sente que algo está errado, que a dor não faz sentido, que o tempo não cura, que a matéria não responde. É uma falha sutil, um incômodo silencioso, uma intuição que rasga o script. Foi isso que Michael Talbot detectou. Ele próprio viveu fenômenos que a ciência não podia explicar. Fenômenos psíquicos, experiências de não localidade, sensações de estar fora da realidade. Ele percebeu que o holograma não era perfeito e que dentro de algumas pessoas
a fenda já estava aberta. Essas pessoas, às vezes, são chamadas de sensitivas, outras vezes de loucas. Mas o nome não importa. O que importa é que elas sentem a falha e, ao senti-la, conectam-se ao que existe fora da simulação. É através dessa fenda que a alma respira, que o campo original envia sinais, que a consciência começa a lembrar, e então surgem os questionadores, os buscadores, os desobedientes, os poetas, os místicos, os que não se encaixam. Eles não se encaixam porque já viram a rachadura e por ela vislumbraram a luz real. A fenda não é uma ameaça, é uma oportunidade. É o início do fim do feitiço, é o começo da verdade. E como toda fenda, ela cresce, ela se espalha. Cada nova alma que desperta alarga a rachadura. E o campo começa a vibrar diferente, começa a liberar códigos esquecidos, começa a relembrar o que havia antes da imagem, e então a estrutura treme, não porque está sendo atacada, mas porque está sendo vista, e tudo o que é visto se transforma. Capítulo 10. O retorno à origem. Toda jornada tem um ponto de partida, mas as mais profundas só fazem sentido quando nos levam de volta ao início. Não ao início cronológico, mas ao início essencial. No universo holográfico proposto por Talbot, a realidade visível é uma ilusão codificada, a matéria, uma frequência interpretada, o tempo, uma sequência de quadros mentais, o eu, uma máscara. Mas por trás de tudo isso, existe o ponto de emissão, a luz original, o foco que projetou o universo. Chamaram de Big Bang, mas talvez seja apenas um nome moderno para aquilo que os antigos conheciam como a fonte, o campo original, o lugar onde não há forma, nem nome, nem separação. E tudo, em algum nível, quer voltar para lá. A alma sente, mesmo sem saber, ela anseia por silêncio, por verdade, por descanso da projeção. Talbot mostrou que a mente pode ultrapassar os limites do corpo, que a consciência não está presa ao tempo, que a realidade pode ser reescrita a partir da percepção. Mas o retorno não é um ato intelectual, é um desapego do holograma. É quando deixamos de girar, de reagir, de buscar fora o que sempre esteve dentro. O retorno acontece quando o observador lembra que está sonhando e, ao lembrar, acorda. Nesse despertar, tudo muda. A dor perde a voz, o medo perde o sentido. A busca termina e o que sobra não é uma resposta. É presença. Presença da origem, presença da luz, presença da consciência que nunca saiu de casa, porque, na verdade, nós nunca fomos projetados. O que foi projetado foi a experiência, o cenário, o jogo. Mas o que observa o jogo é eterno. O retorno à origem é isso. Não uma viagem para longe, mas um recolhimento para dentro. Dentro do silêncio, dentro da presença, dentro da luz antes da luz. Talbot nos deixou essa trilha. E talvez os Anunnaki, apesar de tudo, tenham ajudado sem querer. Pois, ao construir a prisão, revelaram as grades e, ao implantar o código, fizeram com que ele pudesse ser lido. E um código lido pode ser reprogramado. A alma já sabe. Ela sempre soube. Agora é hora de lembrar. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você já começou a lembrar. Lembrar que a realidade não é o que disseram, que a matéria não é a base, que o tempo não é uma linha e que o universo talvez seja uma projeção contínua de algo muito mais profundo. Neste episódio, mergulhamos nas ideias de Michael Talbot, mas fomos além. Fomos até o ponto zero, até um instante onde tudo começou, não como uma explosão, mas como um feixe de luz atravessando um código. O Big Bang pode não ter sido o início da matéria, mas o início da simulação, a ativação
do holograma, o acendimento do projetor, e nesse holograma, a alma é a única coisa que não pode ser codificada. Ela observa, ela sente, ela lembra, e ao lembrar, ela começa a dissolver a imagem, começa a ver os símbolos, começa a sair do script. A alma não foi feita para obedecer, foi feita para perceber. E a percepção é a única chave que o sistema não consegue trancar. Você não precisa mais girar, nem lutar, nem provar nada a ninguém. Basta ver que você está dentro de uma projeção e que o foco do projetor pode ser redirecionado. Esse é o começo da liberdade. E talvez o verdadeiro fim do mundo como conhecemos. Se essa mensagem tocou algo em você, não aguarde. Ela não é apenas um conteúdo, é um lembrete, um código de reativação. Compartilhe, envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem, mesmo sem saber, já começou a sentir que algo está fora do lugar. E mais do que isso, compartilhe com os jovens, com os adolescentes, com aqueles que ainda estão formatando a mente, porque eles são o verdadeiro alvo da programação. E são eles que mais precisam lembrar. Se você quiser ajudar este projeto a continuar, você pode apoiar via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com, ou adquirindo os produtos da nossa loja oficial com estampas que carregam o código da memória. Este canal não é um espetáculo, é uma missão. E cada alma que compartilha, vibra ou apoia, ajuda a ampliar a fenda no holograma e a guiar outros de volta à origem. Porque num mundo onde tudo foi manipulado, lembrar é o primeiro ato de liberdade. E você já começou. Holograma histórico, decodificando o passado, revelando o presente e reativando um futuro que nunca deixou de existir. Até o próximo episódio. Anunnaki, Keperua, Anunnaki, Tokabu Empet, Anunnaki.